Olá, boa noite! Bem-vindos à nossa live de domingo. Uma alegria muito grande receber a todos vocês. E hoje nós estamos pelo Facebook e também pelo Instagram. Estamos fazendo aqui a nossa presidente do PTB, já mulher presente. Tudo bem, Graça? Obrigado pela presença. O Fabiano, nosso futuro vereador lá, o Churrasco. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Vamos chegando, pessoal, que hoje nós vamos dar os passos para que você ganhe a eleição. Mas a minha mestre na meditação, Robertinho. Oi, Edgar, venha, bem-vindo. A Kite Solutions. O nosso futuro prefeito de Cascavel, Nelsinho. Tudo bem, Nelsinho? A Vânia, o Jaime Antônio, a Zilda também chegando aí. A Luísa Canziani, nossa deputada federal. Tudo bem, Nelson? Bem-vindo aí, o Luciano. E aí, doutora Zilda, Vicente, Fabrício, bem-vindo. Sou pré-candidato em Foz do Iguaçu, Robertinho. Opa, bem-vindo. Fábio Balaco, tá bom, amigo? Doutor João Souza. O Reinaldo Riberetti, nosso ex e futuro prefeito de Ibiporã, nosso amigo lá. Um abraço, Nado. O Dr. Nilson Paulo também já presente, a Fernanda Mazzini, nossa grande jornalista, Eduardo Piubelli. Opa, tá bom, Eduardo? Bem-vindo aí também. Boa noite. O Salomão, tá bom, Darlan, ansioso pela aula, vamos lá. Vamos agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo aí as pessoas que estão tanto no Insta como também no Eduardo Teixeira, nosso presidente lá de Foz do Iguaçu. Fez a maior chapa lá, a maior bancada hoje lá é a do PTB de Foz do Iguaçu. Ó, Verinha, minha mãe querida também presente. Vamos dar um oi para minha mãe aqui, ó. Tudo bem, mãezinha? Carlos Bonfim, da nossa querida cidade de Cornélio Procópio. Estive falando com o nosso prefeito também, Átila, pré-candidato a vereador também. O Horácio Utiamada, nosso companheiro também da Prefeitura de Londrina, o homem da educação, Fernando Nicolau, nosso grande companheiro aí, um abraço, Fernando, do PP, Robson, Pedro Favoreto, opa, tá bom, Pedro, um abraço para você, obrigado aí pela presença lá da nossa querida cidade de Sertanópolis, o Robson também, Napoleão Pimpão, um abraço. O Jason também, obrigado Jefferson Lucas, João Pedro Santos, JP, opa, tá bom JP, um grande abraço para você. Mas pessoal, vamos conversando aqui, eu queria falar com vocês sobre eleições. Eu, para quem não me conhece, né, eu fui durante 5 mandatos de deputado federal, e fui também vereador 2 vezes em Londrina e vice-prefeito também aqui na cidade de Londrina. Eu queria contar um pouco para vocês como é que nós chegamos nesses 5 passos, como é que nós chegamos nesse método para que você possa ganhar a eleição, Antônio Costa, nessas eleições agora de outubro. Vamos ver se vai ter eleição primeiro, né? Mas então, eu queria primeiro dizer o seguinte para vocês. Provavelmente vocês conhecem o Silvio Marcelino lá de Foz do Iguaçu. Vocês conhecem algum candidato que tenha se lançado candidato e aí, durante o processo eleitoral, ele se entusiasma muito achando por ser uma liderança importante na cidade, ô Bruno, ele acha que vai fazer uma grande votação. Ele vai fazer uma votação imensa nas eleições. E ele, durante esse processo, Nádia, ele muito entusiasmado com a eleição. E o que acontece? Quando abre as urnas, ele faz uma votação muito, mas muito baixa, uma votação vexatória. Ficando até com vergonha de depois sair na rua, porque ele achava que ele ia ser o mais votado, e ele acaba não se elegendo e fazendo uma votação muito ruim. Vocês já viram algum candidato como esse na cidade de vocês aí ou não? Quem já viu, manda alguma coisa aí no chat aí. Fala que já viu na sua cidade um candidato que tenha saído candidato
achando Vildelei, você que é lá do nossa querida cidade de Bela Vista, Paraíso, lá do nosso prefeito Brene, né? Ó, Tocantins também, o Guilherme Lucas, né? Ele sai candidato achando que vai fazer uma grande votação e acaba fazendo uma votação muito, muito pequena e não se elege doutor Edgar. E isso é muito triste porque, né, a Adriana dizendo que é terrível. E isso faz com que a pessoa às vezes tenha até vergonha de poder sair nas ruas, porque ele criou uma expectativa de uma grande votação e acaba fazendo uma votação muito pequena, o Estela Maris. Ou provavelmente você conhece algum candidato que tenha saído candidato e durante o processo eleitoral ele entusiasmado com a campanha, mas acreditando que a campanha está faltando dinheiro para essa campanha dele, Beto, ele começa a usar dinheiro do seu pessoal e dali a pouco ele começa a pegar dinheiro da família emprestado. Dali a pouco, não dando mais esse dinheiro, ele começa a pegar dinheiro emprestado em banco, agiota, achando que aquilo é que vai fazer a diferença, prefeito Alexandre Basso, na sua eleição. E quando acaba a eleição, ele, além de não se eleger, ele sai com uma dívida muito grande, sai com problemas sérios financeiros e ainda, quando não, problemas da sua própria família por aquilo que ele acabou fazendo. Provavelmente você tenha conhecido também durante um processo eleitoral um candidato em que quando essa pessoa sai candidata, as pessoas falam, puxa, esse é o melhor candidato, é uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa que tem um conhecimento bom, pode ser um grande prefeito da cidade. E do outro lado, sai um candidato completamente, Luciana, completamente sem condição para poder se eleger, Manuela. Ele não tem perfil, não tem caráter muitas vezes, e se eleito vai ser um desastre para a cidade. E o que é que acaba acontecendo? Quem se elege, Clóvis? Exatamente aquele que era, e acaba depois sendo o pior para a cidade fica sem pagar funcionário, a prefeitura não paga funcionário, um desastre, Bruno, você que é lá da nossa querida cidade de Colorado, um desastre para o município. Eu tive também um momento muito ruim da minha vida pública, e aí que eu vejo vários companheiros aqui de Londrina que me acompanham há muito tempo, quando no ano de 2004 eu era deputado federal e eu acabei saindo candidato a prefeito da cidade de Londrina. Imaginem vocês, então, um deputado federal sai candidato a prefeito de Londrina. E naquele momento, com uma expectativa muito grande de fazer uma boa votação na cidade, de poder fazer ganhar a eleição, inclusive, para prefeito, e chegando no fim da eleição, quando eu já via que a eleição não ia ser boa, né, as pesquisas já mostravam isso, até que um dia a minha esposa, eu chego à noite em casa, ela fala, Alex, vai falar com a Luísa. Eu falei, mas por quê, Ana? A Luísa está chorando no quarto. Eu falei, mas por quê? Porque lá na escola estão dizendo que você vai perder a eleição. E ela está muito triste com isso, ela não acredita nisso. E aí que foi doído para mim eu ter que ter ido lá no quarto dela, ela chorando, eu falei, Lu, o pai não vai ganhar a eleição, Lu. O pai, Paulinho, o pai nessa eleição não vai dar certo. As pesquisas estão mostrando isso. Mas ela falava, prefeito Orte, mas por que, pai? Você precisa ganhar essa eleição. Falei, por quê, José Alberto Matos? Porque o pai não fez uma boa eleição, não está bem, e o pai vai perder a eleição. E aquele foi um dia muito doído na minha vida, porque eu senti a angústia da minha filha querida, querendo que eu fosse prefeito da cidade, e eu dizendo para ela que eu não ia ser eleito. E realmente, quando abriram as urnas, foi um fiasco. Para que vocês tenham ideia, prefeito Washington, das 7 candidaturas que tinham, eu fiquei em 6º lugar. Eu fiz aproximadamente 5.000 votos para candidato a prefeito de Londrina, sendo que teve 6 candidatos a vereadores que fizeram mais votos
do que eu fiz como candidato a prefeito. Ou seja, eu, candidato a prefeito, fiz menos votos que 5 vereadores eleitos naquela eleição. Ora, e o que isso fez? Naquele momento eu avaliei que ou eu dava uma mudada na minha estrutura política, ou eu mexia, eu mudava radicalmente, ou aquilo que se falava nos meios políticos do Paraná é que a minha carreira ia acabar. Eu não ia ser eleito, eu não ia ser reeleito deputado federal. Você lembra, né, Edgar? E aí que foi que nós fizemos uma grande mudança na equipe, fizemos uma grande mudança na estrutura para que a gente pudesse chegar num outro patamar. E aí eu fiz uma série de cursos, uma série de treinamentos, de mentorias, para que eu pudesse buscar, então, o que estava acontecendo, o que eu precisava alterar para que eu pudesse chegar a ter continuidade na minha campanha. Para que vocês tenham ideia, eu mudei, acho que mais de 80% da minha equipe, fiz uma grande transformação, porque eu tinha clareza que ou eu mudava ou eu ia acabar naquela próxima eleição. E aí foi que... E por que acontece isso? Qual que é a causa disso? Por que candidatos que acham que tem uma eleição ganha, fazem uma votação muito pequena? Por que candidatos que investem, colocam dinheiro, fazem achando que aquilo vai ser a diferença? E aí Flávio Mantovani, ele acaba não se elegendo também com problemas sérios. Por que será que um candidato que tem o melhor perfil para ser eleito na cidade acaba não se elegendo? E por que eu, naquela eleição, tive uma votação muito ruim? E avaliando e conversando muito, refletindo bastante, eu cheguei que uma das principais causas é a falta de conhecimento. Conhecimento do processo eleitoral, conhecimento de estratégia, conhecimento da equipe, que o conhecimento tem um papel fundamental para que você possa chegar àquilo que você pretende. E se eleger não é fácil. Se nós pegarmos, eu estava pegando aqui pelos dados do TSE, se a gente pegar nas últimas eleições, em 2016, sabe quantos candidatos nós tivemos em 2016, Raíssa? 496 mil candidatos nós tivemos em 2016. Quase 497 mil candidatos nós tivemos no ano de 2016. 16 mil candidatos a prefeitos e 463.375 candidatos a vereadores. Ou seja, são 5.500 municípios aproximadamente no estado, no país. 1 a cada 3, Leonice. 1 a cada 3, Gerôncio, nosso prefeitão. 1 a cada 3 deputados, 1 a cada 3 candidatos a prefeito se elegeu. E para vereador, 1 a cada 8 candidatos a vereador é que se elegeu. E o que a gente vê, então? Que eleição não é fácil. Eleição é complicado, Maria Inês. Eleição é difícil. E aí foi que nós que participamos ao longo desses 30 anos de vida pública, né, dos 8 mandatos que eu tive, 5 deputados federal, 2 de vereador, 1 de vice-prefeito, nós acompanhamos inúmeras campanhas. Das que eu disputei, 8 que venci, algumas que eu perdi, inclusive a última, né? E fora outras eleições, centenas de eleições que a gente acompanhou dos nossos companheiros no Paraná inteiro. E o que nós acabamos construindo, acabamos avaliando junto com a nossa equipe o que faz com que uma candidatura ganhe e o que faz com que uma candidatura perca. Quais são os fatores que levam a isso? Então, nós acabamos avaliando tudo isso e criamos um método como você ganhar a eleição com poucos recursos. E esse método, ele foi avaliado durante muito tempo, foi estudado, nós conversamos com muitas pessoas que trabalham na campanha, pudemos avaliar como é que nós poderíamos fazer essa situação e nós chegamos a esse método. E tudo na vida da gente tem método. Você tem um método para passar na OAB, você tem um método para passar no vestibular, você tem um método para poder falar em público, você tem um método para fazer um discurso,
você tem um método, olha, o pessoal da carta dizendo que essa eleição agora vai ser mais candidatos, vai ser bem mais candidatos, inclusive, do que tivemos na eleição passada. Né? Se nós tivemos 1 para 8, com certeza agora nós vamos ter mais candidatos ainda. Aqui em Londrina, nós fala-se mais do dobro de candidatos a vereadores que nós vamos ter aqui na próxima eleição, professor Jadson. Então, nós criamos esse método. E na vida, nós temos muitos métodos. É o método que faz com que você possa ter um direcionamento, possa ter um caminho. E aí eu queria que vocês pudessem avaliar esses 5 passos que nós criamos para que você possa vencer a eleição. E quais são esses passos? Eu vou falar aqui todos os passos. Primeiro, conquiste o coração do eleitor. Segundo, prefeito Marcelo Bellinati, bem-vindo aí, um abraço, prefeito. Parabéns aí pela condução da crise, viu, prefeito? Tá de parabéns aí. O segundo é a comunicação, uma comunicação muito importante que você tem que ter. O terceiro passo é um planejamento poderoso, você tem que ter um planejamento muito forte da sua campanha. O quarto passo chama-se gente, Rodolfo Nogari, viu, Maria Luísa? E o quinto passo, Sandra Morena, chama-se candidato em alta performance. Eu quero falar um pouco, Mauro, para cada um deles, para que você possa avaliar esses passos para você chegar à eleição. Primeiro passo, conquiste o coração do eleitor. Álvaro Jabor, o eleitor ele não vota pela razão, ele vota pelo coração. É de fundamental que você tenha conexão com o seu eleitor para que ele possa chegar, que ele possa vir a votar em você. E ele não vota na pessoa, ele vota num sonho, ele vota num projeto, ele vota numa imagem que você crie e que você vai fazer para que ele possa acreditar nesse sonho teu. Viu, Luigi? Quando a gente pega quando você constrói uma visão daquilo que você pretende para a sua cidade, ou você como candidato a vereador que você quer realizar na Câmara dos Vereadores, as pessoas se entusiasmam por esse projeto. As pessoas se entusiasmam, feijãozinho, por esse sonho que você tem. E aí as pessoas seguem e apoiam, vão em busca, te auxiliam nesse processo eleitoral. Essa questão da conexão é de fundamental importância. Você tem que se conectar com o eleitor, conectar com os sonhos, com os desejos que ele tem, para que ele possa não só apenas votar em você, mas para que ele possa, Irani, fazer com que uma quantidade maior de pessoas possam estar acreditando e votando no seu nome. O segundo passo que nós temos é a questão do planejamento, e o planejamento é fundamental. Na vida da gente, nós temos que ter o planejamento. Se você não tem planejamento, você não chega a lugar nenhum. Tem um ditado que diz que o planejamento é a ponte que liga o sonho à realidade. E a capacidade que você tem de poder, através desse planejamento, conseguir chegar naquilo que você quer, naquilo que você sonha, naquilo que você espera. E o planejamento, ele tem alguns passos, né? E o planejamento estratégico, com o próprio Sebrae, né? Que faz um trabalho muito grande com relação ao planejamento estratégico. Primeiro você vai definindo a questão da missão. Para que você quer ser vereador? Para que você quer ser prefeito? Qual é o sonho que você tem? Para que você quer chegar lá? Não é simplesmente ganhar a eleição. Você precisa ter um sonho maior, você precisa ter algo que chegue, que faça com que se estimule as pessoas para que você chegue lá. Então é fundamental que você avalie, então, a sua missão, para que você quer ser vereador, a visão, o que é que você pretende daqui a alguns anos chegar na vida pública, qual que é o sonho que você tem daqui a alguns anos para poder estar na vida pública, os valores que você tem, aqueles valores que são intrínsecos, que são pessoais seus, para que você possa estar defendendo independente daquilo que aconteça durante o mandato ou durante a própria eleição. Você tem que ter o método SWOT, que é o que o SWOT? Que é você avaliar as
fraquezas, avaliar as fortalezas que você tem, avaliar as oportunidades, as fraquezas e as fortalezas são questões internas suas e da sua equipe. Quais são as vantagens que você tem, que são as fortalezas? Olha, eu sou uma pessoa identificada com a educação, eu sou uma pessoa que as pessoas dizem que eu sou simpático, eu tenho conhecimento de uma determinada área, então isso são fortalezas. Agora, fraquezas, quais são? Olha, a minha equipe não tem muita gente, eu tenho dificuldade, eu não tenho estrutura financeira, isso é outra posse de dificuldade. Então você tem que avaliar quais são as suas fraquezas e quais são as fortalezas. E também quais são as suas oportunidades e quais são as suas ameaças. Por exemplo, você trabalha numa empresa, e essa empresa, por exemplo, numa secretaria, ou você trabalha numa escola, e nessa escola você tem a possibilidade de ter um apoio muito grande por parte de todo o ambiente escolar, toda a comunidade escolar. Dali a pouco sai uma pessoa dessa mesma escola como candidata a vereadora também. Você é candidato a vereador, sai uma outra pessoa. Isso vai fazer com que haja uma divisão. Então aquela pessoa que poderia ser uma oportunidade te ajudando, ela acaba sendo uma ameaça para você em função de ser aí candidata. Então é importante que você faça uma avaliação junto com a sua equipe das oportunidades que tem, das ameaças que podem ter durante esse processo eleitoral. E esse planejamento você vai estar avaliando ao longo do tempo, para que você possa saber se durante a campanha ele está acontecendo da maneira como você estava pensando, Daniele, ou meu amigo Santa Rosa, se isso está indo exatamente da maneira como você estava achando que iria. Então essa questão do planejamento, a questão de pesquisas são fundamentais, ainda mais pesquisa para candidato a prefeito. Vereadores é difícil até você ter uma pesquisa para candidato a vereador, mas candidato a prefeito, Arlindo, é fundamental que você tenha, que você vá acompanhando, Maria, acompanhando cada uma dos momentos da campanha. E às vezes hoje você não precisa nem fazer, você pode, pelas próprias mídias sociais você tem condições de estar fazendo esse acompanhamento, né? Então é importante que você esteja fazendo o planejamento, que você tenha dados para que possa avaliar, que possa direcionar a sua campanha. Uma outra questão fundamental também é a questão da comunicação. Uma comunicação fundamental para que você possa, e diz o ditado, né, que a comunicação não é aquilo que você fala, mas o que as pessoas entendem. E isso é muito importante, Flávio Mantovani, você que é vereador lá na cidade, dizendo, avancei politicamente depois que me deu orientações sobre o foco. Me lembro dessa conversa que nós tivemos, viu, Flávio? No shopping nós fomos conversar sobre uma candidatura sua, né? Hoje é um vereador lá atuante na cidade de Maringá, parabéns aí, com certeza vai para uma reeleição muito boa. Né? Então, a questão da comunicação ela tem um papel fundamental. Quando você fala na oratória, né, a maneira como você fala, a maneira que você aborda, a maneira como você consegue fazer com que as pessoas entendam a sua mensagem, tem um papel fundamental. Existe toda uma técnica para você poder fazer essa comunicação. Mas tem outro detalhe também, que é na comunicação, o Renato Casagrande, que é, Abel, a questão da escutatória. Na verdade é o seguinte, mais importante do que você falar é você ouvir, você ter a capacidade de ouvir as pessoas, você ter a capacidade de poder, numa reunião, você ouvir o sentimento que as pessoas têm. É você, candidato a prefeito, você ouvir teus candidatos a vereadores, eles estão com o sentimento da rua lá, Frank, eles estão lá nos bairros ouvindo aquilo que as pessoas estão dizendo. Professor Jadson, você que é lá, pré-candidato a vereador em Aracaju, sucesso para você lá. É de fundamental importância que você ouça as pessoas, ouça a comunidade, ouça as pessoas que trabalham com você, para que eles possam estar trazendo as informações das ruas que muitas vezes a gente, no dia a dia corrido, a gente acaba não ouvindo. Então, se é importante a mensagem que você fala, se é importante a mensagem que você leva para as pessoas, mas é fundamental que você ouça mais do que fale, que você fala. E isso tem um papel fundamental para que você possa ter sucesso. Uma outra coisa importante é a questão das mídias, né? Hoje você tem as mídias tradicionais ainda,
né? O santinho ainda essa edição nós devemos ter santinho ainda, o papel vai ser importante. E aí você pode fazer um papel diferenciado, né? Vai ser um material diferenciado. Saia do padrão, saia do que todo mundo está fazendo. Procure fazer alguma coisa diferente para que você possa se sobressair, para que você possa ter uma condição melhor. E aliado a isso nós temos as mídias sociais, né? Como nós estamos aqui. Estamos aqui no Facebook, estamos aqui no Instagram. E as mídias têm um papel fantástico. Cada vez mais nós temos, Fábio, você que é pré-candidato a vereador lá em Sarandi, cada vez mais nós temos uma condição de poder propagar o nosso nome, de poder estar conversando com as pessoas gratuitamente, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Gratuitamente nós estamos falando com pessoas do Brasil inteiro que estão nos acompanhando, que estão trocando ideias, trazendo sugestões, trazendo comentários aqui da nossa live. E aí, Vinícius, a questão das mídias, e aí você tem hoje o WhatsApp, deve ser a grande mídia dessa eleição, né, com certeza, já teve um papel fundamental na eleição passada, mas nessa eleição, Thiago, vai ter um papel muito forte também, cada vez mais o WhatsApp, mas o Instagram, o Facebook, né, ainda tem um papel muito grande nessas eleições. Utilizem isso. Eu falava com um pré-candidato a prefeito, eu falei, olha, você já fez uma reunião, até porque nós estamos em quarentena, né? Quer dizer, o Brasil praticamente todo parado. Quer dizer, como é que você vai? Você não pode fazer reuniões, você não pode chegar reunir pessoas para poder falar. Qual que é a maneira que você pode fazer? É através das mídias sociais que você tem a condição de poder estar conversando com os seus eleitores, estar ouvindo os seus eleitores, estar trazendo ideias para que possam levar nessa campanha eleitoral. Então, utilize das mídias sociais. Quantos candidatos que vão disputar agora que não têm ainda página no Facebook, página no Instagram? Faça isso, coloque, apresente-se para a comunidade. É de fundamental importância, Alexandre Lima, que você se coloque para as pessoas. Porque através de um canal como esse, você vai ter pessoas que há anos não falavam com você, mas passam a ter contato com você, você pode contatar, você pode falar e pode estar te auxiliando, pode estar, Dr. Telso, nosso grande advogado de Brasília, e um abraço para o senhor, muito obrigado, um dos grandes, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral lá de Brasília, um dos grandes nomes da Justiça Eleitoral do país. Ao nosso reitor Felipe Sigolo, parabéns, reitor. O reitor agora assumiu recentemente a reitoria de uma universidade importante do Brasil, Dr. Felipe, parabéns. Então, a questão das mídias sociais tem um papel fundamental. E outra coisa, gente, que eu sou entusiasta, é chamado storytelling, contar histórias. Todos nós nos acostumamos com histórias. Os nossos pais, os nossos avós, as gerações passadas, e desde a época das cavernas se contavam histórias. Para que pudesse, por exemplo, nas cavernas, como é que faz as caçadas, como é que se fazia as caçadas, se contavam, ou se escrevia, desenhava para poder mostrar, e depois se contavam as histórias. E através das histórias você passa valores, você passa a cultura de uma empresa, da família. Então, a contação de histórias é uma coisa que está impregnada nas pessoas. Você precisa ter a sua história da campanha. Por que você saiu candidato? Por que você quer ser candidato? Conte a sua história, avalie a sua história, o que é que te levou a ser candidato, o que te leva a ser candidato, qual sonho que você quer. Faça através de uma história, porque isso vai fazer com que você tenha uma condição muito melhor para engajar as pessoas. Quando você conta uma história, você se conecta com as pessoas. Se você chegar numa determinada reunião e falar, eu quero contar uma história, naturalmente as pessoas param para te ouvir, porque isso está intrinsecamente ligado à nossa alma. A contação de histórias tem um papel fundamental. Aprenda a contar histórias, contem aquilo que você está fazendo,
da sua vida, o que te levou a ser candidato. Eu acho que isso é muito importante, meu amigo Moisés Andrade. O quarto ponto, gente, que nós temos é gente. E aí isso é fundamental. Quem vota em você, candidato, é gente. Quem arruma voto para você chama-se gente. Então, quanto mais você entender de gente, mais você vai ter condições de ter sucesso numa eleição. E gente, eu falo, interno e externo. Gente, um abraço para o deputado Nelson Padovani, também nosso companheiro, grande deputado lá de Cascavel. Quando a gente fala de gente, o gente é o interno, quer dizer, quem são os seus colaboradores, quem que é a sua equipe, quem são as pessoas que estão junto com você, para que as pessoas possam te ajudar, para que as pessoas tenham ânimo para poder sair e pedir voto para você. Quantas vezes eu vejo candidatos que nem cumprimentam o pessoal que trabalha com ele dentro do escritório? Quantas vezes eu vejo candidato que nem dá bom dia, passa pelas pessoas que estão na rua, às vezes segurando bandeiras, e ele acaba nem cumprimentando essas pessoas. As pessoas acabam nem votando nele. Receberam durante a campanha, mas acabam, Fabiano, não votando nessas pessoas, viu, Selma? Porque não tiveram contato. Então, cuide da sua equipe, cuide das pessoas que estão com você, inspire essas pessoas para que as pessoas estejam engajadas no seu processo, estejam engajadas na sua campanha. Inspire essas pessoas para que eles se sintam parte também importante dessa caminhada. E também a questão do externo, do eleitor. O eleitor, você precisa ter um contato com ele, você precisa ter a condição das lideranças, por exemplo, e as lideranças têm a capacidade de poder buscar novos eleitores para você. Você tem que ter contato com essas pessoas. Você pode estar levantando o aniversário das pessoas, ligue para o aniversário das pessoas, mande um abraço. Às vezes um pequeno gesto como esse faz toda a diferença. Agora, uma vez eu assisti uma palestra do Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani foi aquele prefeito de Nova York, naquela época em que Nova York tinha um problema sério na época da segurança, e ele fez aquele programa de tolerância zero, foi um sucesso, né? Uma pessoa que ficou muito famosa, até hoje ele é famoso. E ele disse uma coisa, uma palestra que eu assisti, que eu gostei muito, que ele dizia o seguinte: o casamento é opcional, mas o velório é obrigatório. Você vai até anotar. O casamento é opcional. Viu, Caio? E o velório é obrigatório. E o que ele quis dizer com isso? É que você tem que ser solidário, Cláudio. Não é na alegria. No casamento vai estar um monte de gente, vai estar um monte de amigos, vai estar todo mundo em festa. Aí vai estar todo mundo lá. O difícil é na dificuldade. O difícil é quando o sujeito perde. O difícil é quando o sujeito sai. É quando ele cumpriu o mandato e ele sai. Aí você vê que pouca gente, o difícil era o velório. Aí você tem que estar lá sendo leal, sendo companheiro das pessoas. Porque essas pessoas vão se lembrar, Marco Aurélio, exatamente das pessoas que estiveram muito mais no velório do que no casamento. Muito mais quando você estava embaixo, quando você estava com problemas, e essa pessoa te deu um apoio, ele vai se lembrar muito mais disso do que quando estava em alta, quando você tinha altos cargos, todo mundo junto com você. Você tem que ser solidário exatamente na dificuldade. E essa é uma coisa fundamental. Tenha sempre isso. Na campanha e mais na campanha, ainda mais do que na campanha. O dia que você tiver mandato, faça isso. Seja solidário com as pessoas, principalmente na dificuldade. Eu não devo ir no casamento, devo ir na festa, mas sem dúvida alguma, seja solidário na dificuldade das pessoas, viu, Lázaro? Com certeza as pessoas vão estar reconhecendo isso mais. E o quinto, gente, passo chama-se candidato em alta performance. Como é que você, candidato, você vai se colocar? Como é que você vai se portar à frente do eleitor?
Primeiro, eu acredito, gente, eu acho que tem alguns passos aqui importantes para esse candidato em alta performance. Primeiro, o candidato precisa ter propósito. Eu não acredito no candidato que não tenha propósito, que não tenha uma missão para poder estar na vida pública. Se ao longo dos anos, eu, enquanto deputado federal, na minha vida pública como um todo, eu trabalhei na educação, procurando viabilizar a conquista para a educação, trabalhando pela educação brasileira. E eu me lembro, viu, que as pessoas me perguntavam, mas Alex, você é professor? Eu falei, não sou professor. Ah, você é dono de escola? Também não sou dono de escola. Você é dono de faculdade? Também não sou dono de faculdade. Mas você tem que ter um propósito daquilo que você quer para a sua vida, um propósito daquilo que você acredita que você vai poder contribuir. E é fundamental você, candidato, ter um propósito. O que é que vai fazer com que, João Vitor, você queira participar da vida pública, tenha um propósito. A pessoa que quer simplesmente, eu quero ser vereador por ser vereador, não é isso que vai fazer com a diferença. Faça exatamente aquilo que o teu coração, a paixão que você tem por uma determinada área. E aí você tem uma outra questão importante, que é o foco. O próprio nosso vereador lá de Maringá, ele dizia da questão do foco. Às vezes eu vejo candidatos dizendo assim, olha, eu quero atuar na educação, na saúde, na assistência social, no esporte, não sei o quê. Eu falei, gente, tem um foco. As pessoas precisam identificar que área que você atua. Qual é a área que você vai fazer com que as pessoas lutem para que queira te eleger. Olha aqui, o próprio Caio está dizendo aqui, que nós lutamos pela educação. Para você ter ideia, o Caio, olha, a maior homenagem que eu tive foi há poucos dias atrás, quando eu recebi a homenagem da Universidade Tecnológica Federal, universidade que eu fui relator da lei que criou a universidade, que eu acompanhei durante vários anos, arrumamos inúmeros recursos, que eu tive a grata satisfação pelo reitor Pilate de receber o título de doutor honoris causa da Universidade Tecnológica Federal. Olha, foi uma grande emoção para mim, foi esse título que eu recebi. E isso foi o que? O reconhecimento daquilo que eu fiz ao longo de tantos anos. Aquela luta, mas porque eu tinha foco. Eu recebi uma homenagem por causa da saúde? Não, conseguimos algumas coisas importantes. Ainda hoje, há pouco, o prefeito a mim, eu falava com ele, ele esteve, inclusive, sexta-feira, lá num evento lá no Hospital Regional, que nós conseguimos um dinheiro, mais de 20 milhões para poder fazer, o hospital. Mas o meu foco sempre foi a questão da educação. O prefeito Washington aqui dizendo merecidamente. Né? Porque eu acreditava que eu tinha que ter nessa área, eu tinha que lutar e tinha que buscar oportunidades. Como nós temos lá em Apucarana, que é perto lá de Caloré, na cidade do prefeito Washington, que é a Universidade Tecnológica Federal lá também. O Instituto Federal agora na cidade de Arapongas, Londrina, com a Universidade Tecnológica, o Instituto Federal, o Cornélio, um belo campus da Universidade Tecnológica. Então, você ter foco é fundamental. Não pense você, e eu vi até o próprio Nelson Padovan dizendo que tem duas áreas que ele quer focar lá na cidade, na sua pré-campanha a prefeito da cidade. E é fundamental, porque senão as pessoas não conseguem guardar. Se você não disser que você tem poucas metas, poucas áreas que você vai atuar, as pessoas conseguem lembrar, as pessoas conseguem guardar isso. Agora, se você disser que você vai trabalhar em tudo quanto é área, as pessoas não conseguem te identificar com isso. E às vezes você passa a campanha inteira e as pessoas não sabem o que você vai fazer se você vier a ser eleito. Então, eu acredito que você tem que ter algumas áreas, o próprio prefeito Washington dizendo da Jandaia, nossa querida Universidade Federal do Paraná. Olha, fizemos a semana passada, inclusive, viu, Washington, a questão das nossas universidades, nós criamos um consórcio de sete campi aqui na região norte do Paraná, pegando Jandaia, pegando Apucarana, pegando Arapongas, pegando Astorga, pegando Londrina, pegando Cornélio Procópio. 7 instituições de ensino voltadas para o desenvolvimento da nossa região. E esse consórcio com certeza vai ser um case importante. Como eu tive a satisfação, até coloquei no Twitter, de ver um trabalho que nós começamos há alguns anos atrás, que é um consórcio voltado para a infraestrutura dos municípios, e no Renova Brasil,
que é um grupo nacional que forma novas lideranças políticas, eles traziam esse consórcio como um exemplo de união de municípios para poder desenvolver serviços, para poder desenvolver atividades para os municípios. E isso nos dá grande satisfação, porque isso mostra que se você tiver o foco, se você tiver a condição de poder buscar a união das pessoas, você consegue desenvolver muitos trabalhos, muitas soluções em conjunto, e com certeza você pode fazer uma grande diferença. Então tenha foco, isso é muito importante. Outra coisa, gente, seja um candidato inovador. Não faça, eu já falava um pouco, faça a mesma coisa que os outros fazem. Como é que você pode abordar de uma forma diferente? Eu conto até um caso que eu era vereador em Londrina, olha como são as coisas. E na época o Jô Soares tinha um programa no SBT naquela época, isso aí foi no milênio passado. E eu me lembro que o Marcelino, que trabalhou comigo durante toda a minha vida política, o Marcelino, nós criamos um jornal que chamava Jornalex, Gaspar. O Gaspar deve lembrar disso. E o Jornalex, o que era? Naquela época, no início, quando a impressora laser era muito difícil, o Kelly, você que é lá do município de Campos, no Rio de Janeiro, a impressora laser era muito difícil. Então, nós fazíamos um informativo nosso que chamava Jornalex. E esse informativo, ele era personalizado. Falava, ó, jornal exclusivo para o Gaspar Reis Teixeira. Sabe, Gaspar, nós fizemos isso, nós fomos aquilo, não sei o quê. Isso fazia com que as pessoas, quando recebiam, eles falavam assim, puxa vida, o jornal é para mim. E, na verdade, era um programa que ia mesclando, né, o texto com os nomes, mas fazia com que ele fosse exatamente personalizado para a pessoa. Isso o próprio Jô Soares chegou a comentar, porque nós mandávamos para o Jô Soares também, e um dia ele leu, né, o Mauro dizendo que era um sucesso, um dia ele leu no programa dele o Jornalex que nós havíamos mandado para ele. Isso é inovar, isso é buscar uma maneira diferente. Como a questão do consórcio, até a Vânia, que também está fazendo o curso do Renova, também falou que foi mostrado como um grande exemplo de inovação para os municípios. E é isso, busque inovação, busque maneiras diferentes para você atender. Olha, aqui em Paranaguá também, uma gratidão aí, ó, do campus do Instituto Federal, tive a honra de ter levado lá. Levamos uma escola técnica para Paranaguá e hoje é um belo campus lá do Instituto Federal. Um abraço para toda a equipe lá, viu, Daniela? Um abraço para vocês todos lá. Dani, querida, lá de Paranaguá. Então, gente, essa questão de você inovar é fundamental. E você pode inovar sendo candidato a vereador, você pode inovar sendo candidato a prefeito, você pode inovar na sua campanha, fazer de uma forma diferente, fazer de uma forma diferente daquilo que os outros estão fazendo. Não faça a mesma coisa que os outros estão fazendo, procure fazer de uma forma diferente. Outra questão importante é você ser determinado. Isso na vida da gente. Eu estava vendo ali o próprio Nelson Padovani, que é um empresário de grande sucesso. Você precisa ter determinação na coisa que você quer, naquele objetivo que você sonha. Você tem que acordar, trabalhar o dia inteiro, chegar à noite, cansado, ainda fazer algumas ligações, ainda planejar o outro dia, para que no outro dia você comece tudo novamente. Às vezes você é candidato a prefeito e você logo de manhã vê uma notícia dizendo que, olha, saiu uma pesquisa muito ruim para você. E você tem que ir num debate, você tem que estar animado, você tem que estar com alto astral, porque aquilo não pode se abater. Você tem que ter determinação, você tem que ter garra, você tem que ter vontade, você tem que ter a meta lá na frente. E nada pode te abalar. Nada pode fazer com que você se sinta desvalorizado, se sinta chateado, porque isso acaba passando, Bodan, para as pessoas, isso acaba desestimulando os seus candidatos. E é de fundamental importância que você tenha isso, a determinação. E, finalmente, o autoconhecimento. Você precisa ter o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você tiver a condição de poder saber o que te move, o que te afeta,
né? Por exemplo, você está numa reunião e o sujeito fala alguma coisa, você não pode xingar o cara, você não pode falar mal, mesmo que a pessoa fale as maiores barbaridades, mas você tem que ter o controle, porque se você for estar no executivo, ou mesmo como vereador, você tem que ter a condição de poder ter esse controle para você não sair. Daqui a pouco você sai na briga, vai brigar com o sujeito, não pode. Você tem que ter esse conhecimento para que você saiba como sair de situações difíceis, aquilo que te pega mais, né? Aquilo que te afeta mais quando falam para você, mas você ter vacinas para que você possa conseguir passar por esses momentos difíceis, e isso vai acontecer com certeza numa campanha eleitoral. Um abraço também para o povo de Guarapuava, também nos prestigiando aqui. Então o autoconhecimento é fundamental. Então, gente, são esses os passos. Voltando lá. Conheça, conquiste o coração do eleitor, o planejamento poderoso, a comunicação positiva, gente, que é o quarto ponto, e o quinto ponto é o candidato em alta performance. Se você tiver esses pontos, eu tenho certeza que você vai ter a sua eleição, você vai se eleger nessa próxima eleição. E aí você fala, mas isso dá certo? Eu vou mostrar para vocês um caso de uma pessoa que saiu, aquela menina que eu falava que estava chorando lá naquele dia da eleição de prefeito, essa pessoa hoje, e tem muita gente que não é do Paraná que está acompanhando, essa pessoa hoje é a deputada federal mais jovem do Brasil, que é a Luísa Canziani. Ela, junto com o nosso método, ela saiu sem ter sido candidato a zero, nunca foi candidato a nada e acabou sendo elegendo, inclusive com o apoio de muitas lideranças que estão nos acompanhando aqui nas nossas lives. Então isso mostra que esse método dá certo sim. E aí as pessoas perguntam, mas Alex, e vale a pena você ser vereador, vale a pena você ser prefeito, vale a pena você ser deputado? Olha, eu digo o seguinte, não há nada mais gratificante do que você ter a condição de transformar o sonho das pessoas, de você transformar o sonho coletivo, daquilo que as pessoas esperam, aquilo que as pessoas sonham, você ter a condição de atingir, você ter condições de atender. Aquilo no emprego que eu vi um amigo falando lá de Aracaju, que ele quer focar na questão do emprego, é na geração de oportunidades, como o Nelsinho lá em Cascavel, é na questão da saúde, como nós temos outros candidatos, é na valorização da mulher, como a Nádia que nós vemos, da educação, como eu vi a Vânia falando aqui também. Isso, não há satisfação maior, e isso é na vida pública que você consegue transformar esses sonhos, que você consegue fazer com que você possa viabilizar o sonho das pessoas. Então eu queria, gente, agradecer muito a presença de cada um de vocês e dizer que eu espero que o ano que vem, quando eu estiver percorrendo o nosso estado do Paraná e também o Brasil, eu possa encontrar com você lá na sua cidade e você possa dizer, Alex, eu acabei participando, eu acompanhei a tua live lá em abril, e essa live me deu insights interessantes, me deu visões importantes, e hoje eu sou vereador aqui na minha cidade, hoje eu sou prefeito da minha cidade, e eu estou conseguindo transformar o sonho do meu povo em realidade. Eu agradeço muito a oportunidade, parabéns a cada um de vocês, sucesso nessa caminhada. Uma eleição é difícil, uma eleição é complicada, uma eleição tem muitos problemas, mas se você tiver esses pontos, você vai ter uma condição muito grande de poder chegar lá e você vai ver como é gostoso quando você transforma o sonho do povo em realidade. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um grande domingo a todos. Olha, está começando o show do Roberto Carlos. Eu falei para o Roberto Carlos que eu não ia avançar muito para não atrapalhar a audiência dele. Mas eu quero agradecer muito aí a presença de cada um de vocês, dizer que é um privilégio. E depois nós vamos estar trazendo outras pessoas para poder abordar aqui questões importantes para que você possa ter sucesso na próxima eleição. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de cada um de vocês. Um privilégio rever tantos amigos, tantos companheiros aqui, não só de Londrina, da região, do Paraná, e várias pessoas, inclusive, do Brasil nos acompanhando, e que nós possamos ter uma boa semana, uma semana abençoada, e que a gente espera que a gente possa ter essa pandemia que o mundo está vivendo, e que nós possamos sair com a melhor condição possível. Um grande abraço a vocês, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Boa semana a todos. Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live de domingo. Uma alegria muito grande receber todos vocês. E hoje nós estamos pelo Facebook e também